Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. E hoje a gente vai entender por que um grupo maluco de gauleses, romanos e cristãos virou a França. Pessoal, esse vídeo aqui é um grande resumo sobre a história desse povo incrível que são os franceses. E se vocês quiserem saber mais sobre os franceses enquanto história, mas também quanto pessoas, quem são os costumes, as tradições, vivendo no dia a dia, a editora Contexto tem uma série de livros sobre vários povos. Tem dos indianos, tem dos espanhóis, dos portugueses, dos ingleses, dos russos e também tem dos franceses. Dá uma olhada no link aqui embaixo, você vai ter uma ideia de todos os títulos que eles têm dessa série e está patrocinando o nosso canal com muito amor e carinho. Um beijo para todos vocês da Contexto. Exatamente, são livros fantásticos falando dos povos. E nós vamos deixar, como o Bruno falou, os links aí embaixo para você comprar na Amazon os livros da Contexto maravilhosos. Muito obrigado, Contexto. E agora que a gente criou já um contexto aqui com relação a isso, vamos falar dos franceses e como essa grande nação foi formada. Como praticamente todos os países da Europa Ocidental, na região onde hoje a gente conhece como França, também foi habitada por celtas. Os gauleses habitavam aquela região. E por volta do século I a.C., Júlio César decidiu que seria uma boa ideia invadir aquele lugar e de fato o fez. E aí ele construiu, começou a construir as cidades, como era normal nos romanos, desenvolver os lugares, as cidades, até a segurança daqueles lugares. No século III, a região foi cristianizada e se tornou meio que independente daquele Império Romano da época, o que facilitou para grupos ali pertinho, como os vikings, como outros povos ditos bárbaros, invadissem a Gália, como era chamado aquele lugar. E aí no século V acabou por dividir toda aquela região por várias tribos, e uma dessas tribos era um povo chamado de francos, que deu origem à dinastia Merovingia. E foi um desses reis da dinastia Merovingia, o Clovis I, que resolveu então unificar o país todo sob o reino franco. E aí ele foi muito espertinho, porque a maioria do povo era romano ou cristão, então ele resolveu se converter ao cristianismo, até com uma história lendária de que a dinastia dele seria descendente de Jesus. Olha só. E aí com esse discurso ele acabou unificando os povos e facilitou a aceitação dele como o rei dessas tribos. Ele foi um rei forte, Então durante o seu reinado o reino franco permaneceu unido, mas quando ele morreu começaram disputas internas, e aí o reino começou a entrar em declínio, e no século VIII o Papa Zacarias pegou o que era o mordomo na época dessa dinastia merovingia, que se chamava Pepino Breve, e o promoveu a rei, e assim se inicia a dinastia carolíngia. E o mais legal é que Pepino Breve tinha esse nome porque ele era baixinho. E Pepino, um certo dia, morreu. E ele deixou um filho. O filho mais velho dele era chamado Carlos Magno, que com certeza você deve lembrar aí da sua época de escola. E ele fez maravilhas com o reino, expandiu, deu uma desenvolvida ali, e esse reino acaba se tornando o mais influente daquela região, da Europa. E assim, ele se torna o primeiro imperador do agora chamado Sacro Império Romano. Ele foi um dos grandes nomes da Idade Média, que é o período que a gente está entrando agora. Quando ele morreu, o reino foi dividido em seus 3 netos, e depois de pouco tempo acabou sendo dividido em vários feudos. E a essa altura até existia, por parte de alguns, tentar reviver esse tal império, mas como a Europa já estava se consolidando como Estados-nações, essa tentativa não rolava. Um pouco mais pra frente, depois de tantos casamentos entre as famílias inglesas e francesas, em 1337 começa uma briga pelo trono da França, e justamente essa briga vai durar 116 anos, e a gente vai conhecer ela como a Guerra dos 100 Anos. E é nesse período que vai aparecer uma santa da igreja, que é Joana d'Arc, toda a sua história de ajuda dos franceses. Basicamente os franceses estavam tomando um pau dos ingleses por causa da Chevauché, por causa dos arqueiros ingleses, e a Joana d'Arc aparece como uma mártir para salvar a França. Uma influência, uma líder. Uma líder nata, tocada por Deus, e ela consegue grandes vitórias militares, só que em determinado momento, por causa de um acordo entre a França e a Inglaterra ali de paz, a França acaba entregando a Joana d'Arc para a Inglaterra, e aí ela acaba sendo queimada como herege, mas depois a gente sabe que futuramente ela vai ser
santificada pela Igreja como Santa Joana d'Arc. Após o fim da Guerra dos 100 Anos, a França ela vai ser governada sempre pelos poderes seculares do rei e da igreja, então sempre vão ter conflitos políticos, até que um cara chamado Luís XIII assume o trono em 1610 e coloca o absolutismo do rei em vigor, ou seja, o rei é soberano e ponto. Depois do rei Luís XIII, o rei Luís XIV, o rei Sol, assume o trono e ele fica por 72 anos, até 1715. É o maior tempo que um cara já ficou no trono, na história da humanidade. Ele deu ainda mais força para o absolutismo e tinha uma sede de conquista inigualável. E essa conquista acabou meio que enfraquecendo a França. Em seguida, o seu bisneto, o rei Luís XV, assume o trono. E a partir daí, a Idade Média, como a gente conhece, começa a ter fim. É nesse período que surge o Iluminismo, de Voltaire, de Diderot e de Rousseau. Esse iluminismo ele visava exatamente acabar com a intolerância religiosa e com esse tal absolutismo. E aí, quando Luís XVI sobe ao trono, ele começa a enfrentar um monte de problema. Primeiro, ele tentou reformar a França com os ideais iluministas, e aí a nobreza não gostou, porque justamente era contra essa ideia de poder absolutista e de nobreza. E aí ele ainda foi apoiar a independência americana, mandou grana para lá, mandou exército para lutar contra os ingleses em solo americano, o que enfraqueceu financeiramente a França. E aí isso tudo vai culminar numa revolta popular, onde a burguesia vai apoiar a população, vai formar a Assembleia Nacional para escrever uma constituição, e são justamente esses fatos que vão levar a França à Revolução Francesa em 1789 com a queda da Bastilha. É nessa época que muitas cabeças vão ser cortadas e os direitos do homem e do cidadão também vão ser criados. E é justamente essa declaração dos direitos do homem e do cidadão que tiram completamente o poder da nobreza. Uma curiosidade dessa época é que o inventor da guilhotina, o médico guilhotina, o nome dele era Guillotine, né, em francês, ele acabou sendo morto na Revolução também, e adivinha onde ele morreu? Na guilhotina. Então qual que é a ideia dessa Revolução Francesa? Os burgueses da classe média lutando contra os nobres. E aí o pessoal da classe média ganha, e aí instauram a Primeira República. Vocês vão ver que vão ter na França várias repúblicas. Essa foi a primeira em 1792. E aí o rei Luís XVI e a rainha Maria Antonieta também perdem a cabeça. Em 1799 apareceu um general, maneiríssimo, o nome dele era Napoleão Bonaparte. E ele tinha um ideal, ele tinha um objetivo de vida, ser poderoso. Conquistar o mundo, 24 territórios é a escolha dele. Exatamente, e assim ele foi seguindo ali na França com esse ideal. O que ele faz? Ele dá um golpe militar, restabelece uma série de coisas importantes na França, dá uma equilibrada na economia, até na política ali é importante. Aí, com seus pensamentos incríveis, megalomaníacos, ele se proclama imperador da França em 1804. O governo dele é extremamente autoritário e centralizador, e então, para conquistar o mundo, ele começa esse plano de expansão territorial. E o homem que amava Josefine, Napoleão, vai começar seu plano de expansão territorial e vai ser um dos caras que vai descobrir que não é uma boa ideia invadir a Rússia no inverno. E ele vai ter uma história de maneira bem resumida. Napoleão acaba preso em determinado momento da vida dele na ilha de Elba, ele consegue fugir, retoma o poder, continua o seu poder megalomaníaco de dominação, a ponto de só ser parado pelas tropas austríacas e inglesas na Batalha de Waterloo em 1815. Ele é então levado para a ilha de Santa Helena numa prisão, onde acaba passando os últimos momentos de sua vida e morrendo no ano de 1821. Com isso, a dinastia dos reis Luís XIII, XIV, XV, XVI, ela volta a governar, ela é chamada de dinastia dos Bourbons. E aí, é óbvio que os Bourbons já tinham, parece que um pezinho na revolta popular, uma nova revolta é feita, eles são derrubados, Carlos X assume e dá início à dinastia de Orleans, com Luís Felipe I como novo rei. Mas em 1848, uma revolução operária estoura e instaura a Segunda República. Luís Bonaparte, que sim, era sobrinho de Napoleão Bonaparte, é eleito presidente. E, provavelmente de família, em 1851 ele dá um golpe de estado e se torna imperador. E aí se torna Napoleão III. Napoleão III. O regime imperial acaba acelerando
a Revolução Industrial na França, mas a derrota na Guerra Franco-Prussiana em 1870 derruba o Império e dá início à Terceira República. Em 1914 se inicia a Primeira Guerra Mundial e a França acaba ficando do lado dos vencedores, mesmo tendo sofrido muito durante a guerra, e nessa hora ela já desponta como uma grande economia, uma potência econômica mundial. E aí, como grande potência mundial, ela é uma das fundadoras da OTAN, ou seja, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. A França vai sofrer com a crise de Nova York de 29, então 1929 e 1930 vão ser anos economicamente muito sofridos para a França. Outro fato curioso é que nos anos de 1936 a 1938, uma frente socialista toma o governo da França através de eleições e acaba introduzindo os direitos trabalhistas. Em 1939, Hitler, lá na Alemanha, invade a Polônia e a Inglaterra e a França declaram guerra, então a Segunda Guerra Mundial. Em 1940, os alemães invadem a França, dividindo ela então em dois poderes, um com os alemães e outra com os próprios franceses. Em 1944, os aliados enviam tropas à Normandia, ao norte ali da França, para resgatar, para tentar libertar a França dos alemães. E tem sucesso. Começam então esse processo de libertação que um pouco depois, alguns meses depois, vai culminar no fim da guerra com a Rússia invadindo Berlim e vencendo a guerra no fim das contas. E aí um dos grandes generais dessa guerra, o general de Gaulle, ele tenta subir ao poder, mas a Assembleia Constituinte não deixa e a Quarta República é reconstruída e junto com ela a economia do país se ergue novamente. Mas mesmo com a economia sendo resgatada, a França sofre por conflitos internos, crises internas, e aí, em 1958, pressionada pelos militares, a Assembleia Nacional dá poder para Charles de Gaulle e ele acaba fazendo uma nova Constituição, e aí vai nascer a Quinta República, sendo de Gaulle o novo presidente. A França então se afasta dos Estados Unidos e deixa a OTAN de lado. Os anos seguintes são marcados por tentativas de modernização econômica e em 1981 a França elege o seu primeiro presidente socialista, que como socialista acabou tomando algumas frentes nesse sentido, como grandes estatizações, reformas sociais. O nome dele era François Mitterrand e ele dá os primeiros passos para a integração com a Comunidade Econômica Europeia, a CEE na época. E aí isso foi um sucesso. Em 1988, Mitterrand ele é reeleito, mas aí ele já tem um segundo governo marcado por muita instabilidade, protestos e uma onda de desemprego. A França teve sim um papel importante na criação da União Europeia, mas sua entrada em 1995 foi marcada por problemas importantes internos, porque ela precisava fazer alguns ajustes financeiros, econômicos, gerando até algumas empresas a fazerem greves de muitos e muitos meses. Os anos seguintes foram marcados por algumas crises financeiras, protestos contra testes nucleares, alguns atentados terroristas dentro do território francês, como em Cannes, ou como o que ficou famoso em 2015, quando o jornal Charlie Hebdo foi atacado e provocou a maior manifestação pública da história do país, quando 4,5 milhões de pessoas foram às ruas para protestar. Nesse período, a França começou a retornar à OTAN e participa de guerras patrocinadas por ela. Por fim, hoje a França é uma das economias mais desenvolvidas do mundo. Ela, dentro da Europa, ali é o país com a maior produção agrícola. Eles investem muito em pesquisa científica, e principalmente nos sistemas de saúde para atender sua população. E para finalizar, fica uma dica que a gente aprendeu no filme Matrix. O francês é a melhor língua para xingar alguém. E não à toa o nome dele era Merovingio. Merovingio. Um beijo no coração de vocês e até mais.